Boa tarde, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. Saudade de estar com vocês pessoalmente. Eu não sinto nenhuma falta do templo quanto lugar físico, mas eu sinto muita falta da comunhão com os irmãos em qualquer lugar. Quero convidar vocês a meditar no que Tiago vai dizer no capítulo 1 da sua carta, versos de 2 a 11. E depois o que Pedro vai dizer no capítulo 1 da sua primeira carta, verso 6. O que Tiago vai dizer é impressionante e é desafiador para nós. Você pareceria bastante razoável, comum, se ele dissesse o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando vocês forem poupados por Deus de enfrentarem lutas. Que há de sobrenatural em uma pessoa que tem grande alegria porque não está passando por lutas? Ou se ele dissesse: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando vocês receberem tudo o que vocês pedem. Ou meus irmãos, tende por motivo de grande alegria quando nada na vossa vida vos faltar. Quando vocês tiverem tudo do que precisam, tende grande alegria. Seria tão comum. E é tão impressionante o que ele escreve, se você meditar com coerência. Ele diz: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por provações. Não é impressionante isso? O Pai Celeste pedindo que seus filhos tenham alegria quando atravessam provações. Várias. Porque cada um de nós passa a luta de forma diferente. E ele continua: sabendo que a prova da vossa fé opera a perseverança. A ideia por trás aqui de provar é a metáfora do ourives que leva o ouro para a fornalha. Não para saber se o que ele está levando para a fornalha é ouro, mas para que aquilo, naquele processo de queima, de calor, seja refinado, seja purificado e saia de lá mais valorizado. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência, ou seja, as provações são o meio que Deus usa para purificar a nossa fé e nos tornar pessoas perseverantes, porque sem luta, sem dificuldades, sem provações, sem túneis escuros na vida, nós não temos como dizer que nós somos perseverantes, que nós perseveramos. E ele diz, continua: tenha, porém, a perseverança, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. Para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisas alguma. Para que você tenha no seu caráter tudo. Deus quer te dar no caráter tudo que você precisa para servi-lo e servir o próximo. Ele continua, e tem tudo a ver o que ele vem dizendo, quando ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, viu como Deus quer que a gente seja completo? Que a gente tenha perseverança, que a nossa fé seja refinada, que a gente não tenha falta de coisa alguma no caráter, e se a gente tiver falta de sabedoria, podemos pedir a Ele, que a todos Ele dá liberalmente. Que em Tiago é só por enquanto. E aí você vai em 1 Pedro capítulo 1, verso 6, é impossível não perceber a semelhança nos dois trechos, se lido com atenção.
Pedro está falando nos versículos anteriores de Jesus, da promessa da glória, das promessas do porvir, e ele diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias provações. Você conclui daqui que existe essa mistura de sentimentos, que a gente é contristado pelas provações, ao mesmo tempo que Deus quer que nós olhamos elas com um enfoque e que a gente veja que ela é motivo de alegria pelo que ela é capaz de produzir no nosso ser. E aí ele diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto amais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então nós temos essa ambiguidade de sentimentos, contristados pelas provações, ao mesmo tempo temos a promessa da glória, ao mesmo tempo podemos nos alegrar em Deus, que nós não vemos, mas cremos nele, e existe essa similaridade do que Tiago vem falando, do que o que Pedro vem falando a mesma coisa de forma diferente. Bem, Tiago e Pedro foram cartas escritas para ensinar-nos a atravessarmos provações, tempos difíceis de forma vitoriosa e, sobretudo, alegre. Tiago diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Se você está esperando uma condição de ausência de luta, de ausência de provação para ser alegre, Deus não vai lhe dar essa condição. Que Deus ordena que você tenha alegria em tempos difíceis, sabendo que os tempos difíceis estão operando o seu caráter. Podem lhe fazer bem como indivíduo, como cristão, como pessoa. A questão é que tempos difíceis parecem testemunhar, nos dão a impressão de que Deus não se importa conosco, ou até mesmo que Deus não nos ama. Mas, segundo esses relatos aqui, tempos difíceis têm tudo a ver com o amor de Deus, com o cuidado de Deus por nós, porque nos tempos difíceis Ele está trabalhando o nosso caráter. Você vê que nos tempos difíceis Deus não te abandonou como matéria-prima dele, como algo que Ele está construindo. Ele está trabalhando em você nos tempos difíceis. E não faz sentido nós pensarmos que Deus não nos ama, nem que Deus não se importa conosco, apesar de tempos difíceis. Porque, considere, se Deus enviou mesmo seu Filho para morrer por você, e Ele enviou, e esse Filho de Deus, Cristo, Jesus Cristo, Jesus é o seu nome, Cristo é um título, ele é descrito por Isaías como homem de dores e sabe o que é padecer. Mesmo Cristo, o Filho unigênito amado do Pai, sofreu. Prova de que o sofrimento não é uma prova de que Deus não nos ama. Mesmo o Filho amado é homem de dores e sabe o que é padecer. Hebreus diz que Cristo foi em tudo semelhante aos irmãos, a nós, sofrendo como nós, mas de forma injusta e infinitamente mais aguda que nós. E do Evangelho de João, nós sabemos que ele se apresenta para Tomé e diz para Tomé tocar nas feridas da mão dele, onde entraram os cravos, e do lado dele aqui, onde entrou uma lança, onde a lança perfurou a sua carne e entrou profunda na sua região abdominal. Pede para Tomé tocar. Faz sentido pensar que Deus não se importa com o nosso
sofrimento, uma vez que ele enviou o seu Filho para sofrer por nós, e seu Filho experimentou o sofrimento no nosso lugar. Irmãos, Deus não vê somente o que passamos. Não. Quando alguém te diz assim, ó, Deus vê o que você passa, ele está sendo verdadeiro, mas incompleto. A verdade é que Deus conhece por experiência própria na pessoa de Cristo o que é sofrer, em grau infinitamente maior e injustamente. Sabe o que é sofrer por amor. Muitas vezes o nosso sofrimento é porque a gente não tinha escolha, a gente teve que sofrer, mas o sofrimento de Cristo é a escolha do seu amor. Eu quero citar, porque eu acho lindo, esse poema que descreve as feridas do nosso Deus. Como que Deus não sabe o que é sofrer, como que o nosso Deus não se importa com o sofrimento, se o nosso Deus tem feridas, e não há um outro Deus como o nosso Deus que tenha feridas para nos mostrar como provas do seu amor sacrificial, da sua morte substitutiva em nosso lugar. Diz assim, outros deuses eram fortes, mas tu eras fraco. Cristo era fraco na cruz, feito semelhante a um de nós. Eles cavalgaram, era assim que os deuses, os imperadores cavalgavam em vitória. Mas para o trono que Cristo caminhava, o seu trono de cruz, ele não foi cavalgando, pujante, cheio de força. Ele foi cambaleando com a cruz nas costas. E diz, somente Deus pode falar com as nossas feridas. E nenhum Deus possui feridas, além do nosso Deus. Você não vai achar no panteão greco-romano um outro Deus com cravo nas mãos e uma lança perfurada. Um outro Deus que foi assim, um Deus que seja a nossa semelhança, fraco quando vestido de homem, que tenha caminhado cambaleando, mas venceu a morte por nós. E tem mais, com relação a sofrimento, Deus sempre falou abertamente conosco a respeito do sofrimento, sempre, em todo o seu livro, o seu santo livro, sempre Deus falou abertamente conosco a respeito do sofrimento, ele nunca nos escondeu que nós haveríamos de sofrer. Se lhe faltar na estante um livro assim sobre sofrimento, um livro cristão, Bom Sofrimento, eu recomendo que você tenha, que você leia sobre esse assunto, que você se prepare. Eu tenho aqui esse bom livro que eu presenteei minha esposa por ocasião da morte do meu sogro, para ela ler, para que ajudasse ela. E é um tema que você deve ler. Mas se você não tem na sua estante aí nenhum livro, se você não conhece alguém também para te emprestar um bom livro, se você não está interessado em comprar um livro, não está interessado em pensar nesse tema, a carta de Pedro e Tiago que você tem aí com certeza vão te ajudar imensamente. Lá você não tem nenhuma dica do que fazer para não sofrer. Você não vai encontrar lá resposta para todas as suas questões a respeito do sofrimento, exatas, matemáticas, não tem essas respostas. Jó não as teve de Deus. Mas a leitura da palavra de Deus com o coração, com reverência, com submissão, vai emular em você, vai animar em você a confiar em Deus em tempos de angústia. E vai acelerar seu coração para correr para Ele em tempos de guerra. Vai produzir vai te ajudar a se aproximar dele em tempos de angústia. Ao invés de na angústia você achar assim que Deus não te ama, que Deus te esqueceu, na angústia Ele será o teu Deus. Ao invés de você pensar que na guerra Ele te abandonou num tão terrível campo de batalha, você vai saber que Ele é uma torre forte em tempos de guerra.
Não é um lugar físico que você vai, é o seu coração chegando perto dele. O Deus que enviou o seu único e amado Filho para morrer por nós é confiável. Alguém que vai à cruz por você, que adquire feridas por você, é digno da sua confiança e lhe chama a confiar nele em todo o tempo. Davi descreve a Deus como torre forte em tempos de guerra. É um lugar onde a população estava mais segura num tempo de guerra, uma torre forte, cercada, murada. Deus é esse lugar. E Davi descreve Deus em outra ocasião, diz assim, Salmos 91, diz que ele nos cobre com as suas asas. Ele está a descrever Deus como uma mãe pássaro. Escreve como uma torre forte, como uma mãe pássaro. Se você já teve aí, eu tive galinhas. Galinhas, se começa a ventar forte, se vai chover ou quando a noite cai, levantam as asas e seus pintainhos se acolhem ali debaixo das asas e ali eles estão seguros à custa da vida dela, porque tudo que acontecer vai acontecer a ela, vai cair sobre ela, mas os seus pintainhos estarão protegidos. É uma linda metáfora do que Cristo fez, ele nos colocou debaixo das suas asas e o castigo, a condenação caiu sobre ele, mas debaixo das suas asas nós estamos seguros. Agora, o que está acontecendo que levou Tiago e Pedro a escrever essas cartas? Discípulos de Cristo estão sofrendo coisas diferentes e passando por variedades de provações. Provações, dificuldades têm cores, nuances, tempos, formas, intensidades diferentes para cada um de nós. Eles estavam passando por várias provações, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. É como essa questão agora da pandemia, quantas dificuldades diferentes elas produzem para nós. E aí, irmãos, o problema em si não é que eles estavam passando por provações, não é esse o problema em si que Tiago e Pedro querem tratar, principalmente Tiago. A questão é que eles estavam deixando que essas provações, essas circunstâncias, transformassem eles em pessoas tristes. Eles não estavam vendo um porquê se alegrar em tempos difíceis. E Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Por que eles não estavam se alegrando? Porque eles ignoravam algumas coisas. Ignoravam alguma coisa a respeito das provações. E a ignorância, a falta de luz, a falta de conhecimento, sabedoria, nos faz padecer, nos faz sofrer. Oséias 4:6 diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a provação vivida na ignorância destrói. A provação vivida na luz edifica o ser. Deus nos ajuda sempre, irmãos. Deus nos ajuda sempre. Eu não tenho nenhum pudor de dizer isso. Deus nos ajuda sempre, mas nem sempre Deus nos ajuda do mesmo modo. Nem sempre Deus nos ajuda removendo as provações, removendo as lutas, resolvendo os nossos problemas. Mas Deus sempre nos ajuda nos dando luz, conhecimento para atravessar o túnel da dificuldade. Deus sempre nos ajuda nos dando luz. Mas onde está essa luz? Bem, Salmo 119, 105, conhecidíssimo de todos nós, mas que falta muitas vezes de aplicação na nossa vida, diz assim,
Que lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés? Porque nós atravessamos caminhos escuros, caminhos de noite, e ela ilumina. E aí é isso que Tiago vai trazer para aqueles irmãos que estão passando um tempo de provação, como que numa noite escura, sem conhecimento, vivido na ignorância, aquele período, ele vai dizer o seguinte: tenham grande alegria nas provações, saibam, sabendo. Então a ignorância é o problema. Sabendo, renovando o entendimento, com um novo olhar, com um novo óculos, com colírio para os olhos, saibam, tenham por motivo de grande alegria, sabendo, não se esqueçam, não ignorem, que quando a fé de vocês é provada, assim como o ouro é purificado na fornalha do fogo, quando isso acontece, isso produz em vocês perseverança. E vocês, de posse de uma fé refinada, provada e edificado pelas provações, se tornam pessoas perseverantes em meio à dificuldade, de nada tem falta. Saibam disso, saibam disso, saibam disso, sabendo. E aí, por não saber, não tem alegria, mas tem que saber isso aqui, não aqui na cabeça, mas no coração, interiormente. Porque, irmão, o compromisso de Deus conosco, com você, não é te dar tudo o que você quer para você ficar alegre. Vale a pena ouvir de novo. O compromisso de Deus com você não é te dar tudo o que você quer para ser alegre. O compromisso de Deus com você é te fazer completo nas virtudes, perseverança, fé, sabedoria, para que você possa lidar bem com tudo o que Ele não te deu, com tudo o que você não tem e necessita. Tempos difíceis são tempos de nós recebermos de Deus virtudes. São tempos que Deus nos completa, que Deus nos faz crescer. São bons tempos sob essa perspectiva. Se são tempos que refinam a nossa fé, se são tempos que nos fazem pessoas perseverantes, se são tempos que nos fazem pessoas que olham para os céus e dizemos: Deus nos dá sabedoria. São tempos bons, tempos para ser vividos com alegria nessa perspectiva. Porque quanto mais nós amadurecemos, mais nós lidamos bem com o que nos falta. De modo que quanto mais nós crescemos espiritualmente, menos nos falta do lado de fora. Quanto mais incompletos nós estamos do lado de dentro, mais nos falta do lado de fora. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é porque nada faltaria do lado de fora, é porque ele tinha Deus como pastor, ele era suficiente. Mais maduro, lida melhor com a falta. Eu trouxe aqui para dinamizar a nossa conversa. Shampoozinho Johnson & Johnson, vazio, sem utilidade. Mas a minha garota, minha filha Giovana, ela é imatura, ela é bebê. E quando você tira isso daqui da mãozinha dela, ela não sabe lidar com a falta. Ela esperneia, ela chora, ela fica muito brava, ela fica revoltada porque você tirou algo dela. Ela é imatura. Agora o meu filho Gabriel, de 16 anos, há algumas coisas que a gente fala: isso não, agora não dá. E ele continua. Ele não perde a alegria, ele segue, porque ele é mais maduro que ela. Abacuque foi citado aí pela irmã Rosana numa paráfrase no grupo, achei muito bom. Ensina isso.
que quando a pessoa está sendo edificada, está ficando completa interiormente, ela sente menos falta. Ela consegue lidar melhor com as dificuldades. É isso que Deus está querendo nos ensinar. Deus não está com pressa de remover todas as dificuldades, mas Deus tem o propósito de nos completar, para a gente que aprenda a lidar com todas as situações. Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e no currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Sabe ou não sabe lidar com as faltas? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Quer ver outro cristão amadurecido, perseverante, fé refinada, crescido, que chegou nessa estatura não porque foi poupado, mas justamente porque foi exposto a todo tipo de provação, de dificuldade, de tentação na vida. Todo tipo que Deus viu que cabia bem a ele, que pertencia a ele viver aquele momento, é Paulo. Ele diz assim: aprendi a contentar-me com o que tenho. Não é aprendi a fórmula mágica da oração, da campanha, da obediência, que faz Deus me dar tudo o que eu quero. Não existe. Bobagem, besteira. Cadê os pregadores que diziam que tudo ia dar sempre certo para nós? Cadê eles? Cadê os curandeiros de plantão, assim, que dizia que Deus não falharia, que se você tivesse fé, tudo ia ficar bem? Olha só a situação que nós estamos vivendo. E aí Paulo continua: sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. É o que eu estou querendo dizer. Se eu pudesse assim, eu abria a sua cabeça e enfiava lá dentro. De que uma pessoa, à medida que ela vai se completando, porque Deus a está edificando, ela lida melhor com todas as situações, ela vai aprendendo. Ela não fica sempre entristecida pelo que acontece de fora, ela vê em tudo um meio pelo qual, um testemunho pelo qual Deus está trabalhando nela. E Deuteronômio 8:3 é impressionante. Foi para mim impressionante hoje quando eu caí nesse versículo de novo, para lê-lo de novo. Deus diz assim a Israel, diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome. E você está ouvindo isso daqui? Você está ouvindo? Você ouviu o que eu li? Em Deuteronômio 8:3? E te humilhou e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná, que tu não conhecia, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deus deixou faltar o que precisava, o que eles queriam. Deus deixou o povo ter fome, mas não deixou o povo sem conhecimento. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. Do fundo do meu coração, glória a Deus por isso. Deus deixou o povo ter fome, mas não deixou o povo sem conhecimento, porque falta de conhecimento mata a alma. E ele disse, você lê, e te deixou ter fome e te humilhou para te fazer compreender que o homem não vive só de pão. Para te fazer compreender. Deus tem compromisso com nos dar uma vida boa. Deus tem compromisso com o nosso ensino, com o nosso aprendizado. Ele tira algumas coisas para ensinar outras que a gente precisa compreender. Tira outras mais para que a gente adquire alguma virtude que a gente não tinha. Tudo depende de como a gente olha para esses tempos que nós estamos difíceis, como tempos inúteis, estamos perdendo a vida. Não.
Tem gente que aproveita e cresce. Tem gente que vive em ignorância e é destruída. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, para te fazer compreender. E o inimigo se vale do que nós não temos e do que nós não sabemos. Vou repetir, o inimigo se vale do que nós não temos e do que nós não sabemos. Por isso que quando Jesus estava padecendo fome, ele chegou e falou, transforma pedras em pães, se valendo da necessidade. Ele sempre te lembra do que você não tem do lado de fora. Nunca te recorda de quem você é em Cristo, nunca. E aí Jesus responde para ele, daquele versículo que nós lemos, nem só de pão viverá o homem. Jesus não nega que nós precisamos de pão, mas lembra que não é exclusivamente de pão, nem só de pão, não é exclusivamente de pão. E afirma que a palavra de Deus alimenta outra dimensão do seu ser, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. E que se essa outra dimensão do nosso ser estiver bem alimentada, a gente vive também sem, às vezes, alguma coisa que parece necessária, que parecia imprescindível do lado de fora. Deus nos dá a capacidade de se contentar em tudo e de olhar o fruto da oliveira mentindo, a videira sem uva e dizer, olha, apesar disso, eu me alegrarei no Senhor, apesar das provações, eu sei que Ele está trabalhando em mim, eu posso me alegrar em tempos difíceis. Deus envia tempos difíceis para purificar e fortalecer sua fé, para levá-lo à perseverança, para que você seja uma pessoa madura, capaz de lidar com as faltas, para te ensinar que você precisa bem menos do que você pensa que precisa e que pode ser alegre tendo muito menos do que pede. E se você ignora isso porque não tinha ainda esse colírio caído nos seus olhos para você enxergar por que você pode se alegrar nas provações, se você ignora por isso, ou se você ignora na rebeldia mesmo, assim, é assim, eu sei que essa é a verdade, mas eu não vou coadunar com essa verdade, eu não vou dar razão a Deus que as coisas têm que ser assim, eu vou lutar para não passar provação, quero que esse negócio acabe logo, eu não quero passar nenhuma dificuldade, eu não estou afim de aprender, eu não estou afim de completar-me como pessoa, eu não quero virtude para servir, eu quero facilidade para folgar, para viver a vida. Se nas rebeldias do seu coração é assim que as coisas estão operando, você vai ser destruído porque o conhecimento lhe veio, a luz veio e você rejeitou, você fecha a porta para essa verdade que eu estou te comunicando. E se alegrar nas provações, irmãos, não é uma opção, é uma ordem. Tende por motivo de grande alegria ou passardes por várias provações. E aí eu te expliquei nos minutos anteriores por que a gente pode se alegrar nas provações, por causa do que Deus está fazendo em nós. Paulo, na sua carta aos Filipenses, escreve diversas vezes, alegrai-vos no Senhor. Ele está preso, está passando um motivo de dificuldade. Muitos dos mártires, daqueles que morreram por amor a Cristo, morreram cantando, morreram alegres. E olha que o que eles estavam sofrendo era por Cristo. O que a gente está sofrendo, vamos falando aqui exclusivamente da pandemia, não é por causa da nossa fé em Cristo. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Está todo mundo sofrendo isso. Está todo mundo sofrendo isso e as consequências disso. E narra-nos a história de um mártir que ali nas chamas da fogueira deu assim um júbilo de alegria e disse, vi a glória de Deus e me alvorocei. Alegria em tempos de dificuldade. E se você disser, olha, tudo bem, mas eu não estou sabendo lidar com esse tempo, não estou sabendo lidar mais com essas dificuldades, com essas adversidades que eu estou passando, não estou sabendo lidar, amém, amém, tudo bem. Tudo bem que você não está sabendo lidar, muitos de nós não estão sabendo lidar, há momentos que eu também não sei lidar com muitas coisas, tudo bem, fique em paz, tudo bem, está tudo bem, fique em paz. Porque Tiago pode nos ajudar aqui também.
Ele diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, se alguém não está sabendo lidar com as provações, peça a Deus que a todos dá liberalmente, peça porém com fé. Peça porém com fé, não seja como o mar de ondas oscilantes, não tenha um coração assim dividido, não sabe se vai para frente, se vai para trás. Seja perseverante, porque caso contrário não recebe nada de Deus, não é do lado de fora não, de lado de dentro também nada se constrói. Não desperdice, não vamos desperdiçar, irmãos, esse momento de dificuldade, de provação que nós estamos passando. Vamos exercitar a perseverança, vamos trabalhar com Deus o fortalecimento da sua fé, da nossa fé. Vamos pedir que essas provações, vamos se submeter a elas para que ela nos torne pessoas mais completas e virtuosas, e a gente vai poder servir melhor a Deus e ao próximo, e a gente vai lidar melhor com as dificuldades. Se alegre porque Ele está trabalhando em você em tempos difíceis, se alegre nele, e Ele, quando vê seus filhos sofrer de modo digno, de modo coerente com a fé do Evangelho, Ele se alegra nos filhos que sofrem para glorificá-lo, Ele se alegra. Hebreus diz assim dos irmãos nossos que sofreram muito, muito, muito. Sofrimento que provavelmente alguns de nós nunca vão experimentar, e diz assim que Deus não se vergonhava de ser o Deus deles, Ele tinha como um pai orgulho dos seus filhos que sofriam, orgulho de como eles sofriam. Então é isso. E vamos sair dessa fase assim que Deus não pode tirar nada da gente, que senão a gente fica emburrado, a gente fica triste, a gente fica rebelde, como a Giovana é. Eu não vou chamar de rebeldia, não é rebeldia ainda, é só imaturidade. Tira da mãozinha dela, ela esperneia. Vamos crescer. Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo, com luz, para caminhar, para atravessar esse túnel, que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança, quando termina o seu trabalho em nós, nos faz pessoas completas, maduras, sem faltar de coisa alguma, faltando tudo por fora, mas completo do lado de dentro. Fiquem com Deus, um abraço, uma boa semana, até breve. Amém.